tanto para vasos de pressão como também para caldeiras, o código ASME, né, que é o mais usado hoje no Brasil, ele é usado então para fazer esses cálculos de PMTA. Os critérios sempre vão ser os mesmos, que são os processos executados. Então vamos dar um exemplo aqui de um equipamento bem básico, um compressor de ar. Vou dar um exemplo de um compressor de ar. Qual que é o processo de um compressor de ar? É comprimir o ar para um processo qualquer, de encher um pneu de carro, por exemplo. É um processo muito simples, é um processo apenas. Então a temperatura ambiente, você não tem altas temperaturas, você não tem diferenças, né, na pressão, porque o pressosstato do compressor de ar ele limita, né, o pressosstato ele fala assim, olha, vai ligar o motor quando ele tiver a 8 kg e desligar quando tiver a 10 kg, por exemplo, de pressão. Então ele mantém isso, então é muito simples. Então um compressor de ar, quando você vai fazer uma reconstituição de prontuário, você precisa avaliar então só esse critério, qual é a pressão de operação. Quando você sabe a pressão de operação, o que a gente sugere é que você jogue 30% acima e faça a PMTA em cima desse valor, ou seja, para que você tenha um range entre a pressão de operação e a PMTA. Imagina que você coloque lá, beleza, eu vou então colocar 10 quilos de PMTA, aí você estipula, faz todos os cálculos, vai passar, vai dar um cálculo de vida remanescente, vida útil, né, para aquele equipamento, porém, aí você fica sem range, né, você fica com um trabalho de 8 a 10 e com a PMTA de 10 e você vai colocar a sua abertura de válvula com 10. Sempre que ele chegar a 10 vai abrir a válvula, então isso não é bom, por isso que a gente coloca aí 30% acima. Você entendeu o processo, tem as bases, né, do código ASME divisão 1, né, ASME 8 divisão 1, você consegue então elaborar uma reconstituição de prontuário. Aí talvez você está pensando assim, Marcos, tem mais coisa? Tem, mais 2 detalhes. É ideal você fazer um desenho, né, um croquis esquemático com as dimensões do equipamento para categorizar ele também. E você deve, né, fazer também uma avaliação da válvula de segurança ou do dispositivo de segurança. Quando você reconstitui um prontuário, obrigatoriamente você tem que fazer uma folha de dados com as características dos dispositivos de segurança. Isso é muito importante, tá? Então aí você vai ter a PMTA, vai ter as espessuras mínimas para aquela PMTA, que são espessuras menores do que as atuais encontradas, tá? Para que você tenha então uma vida útil desse equipamento. E você tem ali os dados ou as características dos dispositivos de segurança. Esses são os itens. Agora imagina o seguinte, se você não tem o material, por exemplo, você não sabe como que é a solda, você não sabe que tipo de material foi utilizado, isso tudo tem como você fazer sem isso, né? Porque a reconstituição de prontuário é diferente de um prontuário feito pelo fabricante. Imagina que o fabricante, quando fabrica o equipamento, ele tem todos os dados, ele sabe qual que é a chapa, se é um A36, se é um 285 grau A, B, C, enfim, ele tem todos os dados, sabe como foi feito a solda, se foi feito com penetração total, eficiência de junta 1 ou eficiência de junta 0,7, enfim, ele tem todos os dados. Quando você reconstitui, a norma entende que você não vai ter todos esses dados. Então você pode reconstituir usando o material de menor classe de resistência do código ASME 2D Metric, tá? Você pega lá, geralmente, né, o pessoal usa lá o ASTM A285 grau A, que tem uma resistência baixa. Tem algumas pessoas que usam o 1020, falam assim, eu vou usar o 1020, eu já vi algumas pessoas falando dessa forma. Eu até concordo que o 1020 ele tem uma resistência menor, porém, hoje em dia já não existe chapas em 1020, né? Pelo menos eu não conheço comercialmente. Se você falar assim, não, Marcos, existe sim, tem chapa de 1020, o ASME fala de 1020 em chapa, você pode usar o 1020 também, 1010, enfim, qualquer um desses materiais que tem uma classe de resistência menor, para que você então considere a pior situação possível, né, para uma reconstituição de prontuário, beleza?